Aí, bom, a brincadeira aqui é fazer um modelinho mesorregional, com algumas características que possam estilizar esses fatos. E aí eu fiz um padrão, um modelo bem simples, né? Até porque modelar duas regiões torna a vida de quem modela bem mais complexa. Duas regiões, dois setores, ou N regiões, N setores, torna isso muito... A matemática começa a ficar intratável e muito difícil. É só um modelo estilizado mesmo, para a gente ter uma ideia. Então, tem um padrão de consumo, um padrão de gasto do governo, um modelo que pode ser o Wage-led ou Profit-led, mas o grau de utilização que importa aqui, eu fiz um modelo Norte-Sul, né? Nós estamos no Pará, então fiz um modelo Norte-Sul. O grau de utilização que importa é o grau de utilização da capacidade produtiva da região norte ou do estado do norte que eu estou considerando, né? O padrão de comércio internacional da região analisada. E aí, bom, só voltando aqui, né, essa função investimento depende do Animal Spirits, da participação dos lucros na renda, do grau de utilização no norte, da taxa de juros, que embora seja um fator nacional também incide aqui, e tem um fator novo aqui que é a taxa de crescimento da produtividade, né? Isso também, a ideia aqui é um pouco de que, à medida que o progresso técnico avança, isso estimula a renovação do estoque de capital e, portanto, estimula o investimento. As exportações líquidas do norte, a taxa de câmbio exerce um papel positivo, o grau de utilização do norte, da economia do norte, exerce um papel negativo nas exportações, ou seja, quando a renda de vocês, ou quando o grau de utilização da capacidade aqui cresce, vocês passam a importar mais, e quando a renda do resto do mundo aumenta, vocês passam a exportar mais aquilo que vocês exportam para o resto do mundo, né? E o padrão de comércio interregional, né? Ou seja, aquilo que vocês exportam e importam para outra região relevante. Vamos imaginar que o país está dividido em duas regiões, norte e sul, né? Então, a renda de vocês impacta negativamente, ou o grau de utilização da capacidade de vocês impacta negativamente, porque vocês vão importar mais do sul, e o crescimento do sul impacta positivamente, porque vocês vão exportar mais para o sul, tá? Aí, fazendo as brincadeiras aí, juntando todas, né, fazendo as identidades contábeis, a gente vai ter uma equação para o grau de utilização da capacidade produtiva, né? E a gente vai ver que esse modelo ele pode ser Wage-led ou Profit-led, dependendo das características da região. O crescimento do sul tem um impacto significativo, positivo, para o crescimento da região norte, pelo canal das exportações interregionais, né? E os outros fatores são os fatores que a gente já esperava. A taxa de juros tem um impacto negativo, a taxa de câmbio supõe-se ter um impacto positivo aqui. Aí tem as derivadas aqui, né, para a gente avaliar qual é o impacto de uma mudança na distribuição de renda, né? Como eu disse, pode ser Wage-led ou Profit-led. Se você aumentar a participação dos lucros, depende das características institucionais. Se for uma região grande, com mercado consumidor grande, pode ser que o Wage-led seja viável. Se for uma região com mercado consumidor muito pequena e muito vocacionada para o resto do mundo ou para o comércio interregional, pode ser que essa região seja Profit-led, né? Então, políticas de valorização salarial, nesse caso, podem não funcionar e podem ser contraproducentes do ponto de vista da dinâmica de crescimento, ainda que elas tenham o seu caráter de cidadania e a sua relevância desse ponto de vista, né? A produtividade tem um efeito positivo sobre o grau de utilização, a taxa de câmbio também, a renda do resto do mundo, ou o grau de utilização do resto do mundo, tem um efeito positivo, a taxa de juros negativo, e a renda do sul, um efeito positivo sobre a dinâmica de crescimento. Eu fiz ali o regime de demanda, né? Mas eu posso decompor esse regime de demanda. Só um detalhe aqui, ó, só voltar aqui. Você está vendo que a produtividade... Oh, meu Deus. Está vendo que a produtividade entra aqui nessa equação, esse Qzinho chapéu, né?
Eu posso desmontar um pouco essa equação e transformá-la numa coisa em que a taxa de crescimento da produtividade fique separada, tá certo? Eu poderia ter feito isso com o grau de utilização da capacidade, mas fiz com o resultado já da taxa de crescimento do produto. Então, eu fico com uma parcela da taxa de crescimento da região norte associada aos elementos clássicos de demanda e uma parte da taxa de crescimento associada ao crescimento da produtividade. Essa equação zona aqui, eu posso reescrevê-la dessa maneira mais simples, onde a taxa de crescimento depende dos fatores convencionais de demanda e da produtividade multiplicada por um parâmetro qualquer. Isso é importante para mim porque eu vou fazer uma especificação para o regime de produtividade, onde a taxa de crescimento da produtividade depende do sistema social de produção e inovação, tá certo? A estrutura produtiva, a regulamentação dos mercados, né? Depende da taxa de crescimento do produto da região norte, e, portanto, é um caldo-verdum regional. E depende, aí tem uma coisa nova que eu fiz aqui, depende da parte da distribuição de renda, da distribuição funcional da renda. A ideia aqui, essa é uma ideia muito interessante e tem nesse livro também que eu estava te falando. A ideia aqui é que a distribuição de renda ela pode alterar a relação capital-trabalho e alterar a dinâmica da produtividade. Bom, quando os salários estão crescendo muito, o suposto é que você, com o tempo, os empresários com o tempo, comecem a substituir trabalho por capital. A vantagem desse tipo de abordagem é que a gente faz isso sem usar uma função de produção neoclássica do tipo Cobb-Douglas, onde a substituição do trabalho por capital ocorre o tempo inteiro. Isso não ocorre o tempo inteiro, mas a gente abre a possibilidade para que a distribuição de renda afete a produtividade pelo canal da mudança da composição técnica da produção. Tá? Então, esse é um canal interessante e que nos amplia, digamos assim, a capacidade explicativa desse tipo de modelo, embora torne ele mais complicado. Aí a gente vai ter, na verdade, a taxa de equilíbrio de médio prazo como resultado da interação desse regime de produtividade com esse regime de demanda, né? Aí a gente vai poder calcular essa a taxa de crescimento do produto de médio prazo e a taxa de crescimento da produtividade de médio prazo e brincar com as curvinhas. Se o regime for wage-led, for profit-led, eu não vou explicar aqui todas essas curvas, porque a gente já está bastante cansado, já são quase meio-dia, mas o fato é que, a partir desse tipo de modelo, você pode encontrar configurações regionais distintas dependendo dos parâmetros dessa economia. Se ela for wage-led ou profit-led em nível regional, se ela for wage-led ou profit-led não na demanda, mas na produtividade. Porque a gente agora abriu a possibilidade para que o regime de crescimento seja wage ou profit-led, não apenas na demanda, mas também na produtividade, porque a distribuição funcional da renda ela afeta a dinâmica da produtividade, tá certo? Então, você pode ter um regime que é wage-led na demanda e profit-led na produtividade, ou vice-versa. Então, as combinações possíveis para isso, ou as possibilidades de explicação das diversas trajetórias de crescimento das mais variadas localidades ou regiões, elas são passíveis de explicação por esse modelo, né? Então, era isso que eu queria discutir, apresentar, era essa a proposta de conciliação, né? Eu acho que a gente pode, se não formalizando efetivamente essas coisas, porque digamos assim, essa tarefa da formalização, ela é muito interessante por um lado, porque ela deixa claro alguns dos determinantes, mas muito inglória por outro, porque para
fazer modelos que são tratáveis, a gente precisa reduzir ao máximo possível, ser parcimonioso na hora de modelar, o máximo possível, então, escolher as melhores variáveis, e nem sempre isso é possível. Mas a gente pode usar essa estratégia, sabendo quais são as variáveis, né, para pensar as dinâmicas de crescimento das regiões. Será que essa região é wage-led, é profit-led? Como é que funciona a dinâmica da produtividade, do crescimento da produtividade nesse tipo de economia local, né? Quais são os elementos institucionais que estão impactando na dinâmica de produtividade? O crescimento vertiginoso dos salários nos últimos anos, isso promoveu uma substituição de trabalho por capital em algumas localidades? Sim, não, por quê? Acho que essas são perguntas que, a partir desse tipo de esquematização, a gente pode fazer de uma maneira mais adequada e pensar políticas públicas à luz desse tipo de interpretação. Então, era isso. Espero que tenha ajudado aí vocês. E aí estou aberto para conexões, para perguntas e tal, só fazendo uma ponte, tentando fazer uma ponte com o curso do Arlen. Eu acho que aqui, quando a gente começa a elencar alguns elementos, sobretudo os elementos de natureza institucional, a gente consegue ver, por exemplo, algumas coisas que estavam na fala do Arlen ontem, por exemplo, né? A discussão do trabalho novo na Jane Jacobs, né? O impacto que a cidade, num certo sentido, tem sobre, ou seja, as formas de cooperação local, as instituições em nível local, elas têm sobre o surgimento do trabalho novo, ou seja, sobre o progresso tecnológico e sobre outras coisas. Então, eu consegui visualizar, né, olhando para o curso, pensando um pouco no curso, uma conexão, não sei se correta, mas eu consegui estabelecer pontes que me faziam sentido a partir da fala do Arlen ontem, na discussão dos diversos autores que compõem ali o universo com o qual ele estava trabalhando. Então, enfim, era isso, e estou aberto para perguntas, reclamações. Obrigado. Uma questão que a gente fala as realidades locais, eu vou pensar um pouco na minha realidade. Então, lá nós temos permitido alguma coisa, que sempre é uma perspectiva de ampliação das potencialidades locais, né? Só que quando a gente vê os rumos, né, a gente tem a participação de instituições importantes, né? Por exemplo, a Embrapa desenvolveu as variedades de cores do algodão colorido. A gente está num processo de identidade geográfica, para ser identidade geográfica do algodão, mas a gente vê, por exemplo, o apoderamento daquilo que poderia ser uma potencialidade para a região, porque você envolve agricultores do sertão, um tipo de produção que não exige tanto de água, então, para uma região seca seria favorável, mas você vê o fator político preponderando sobre elementos e prejudicando, digamos assim, a questão daquilo que poderia ser algo para potencializar a economia do Estado. Então, a minha questão não seria exatamente uma pergunta, mas assim, como a gente lidar com esses fatores políticos? Por que eu digo isso? Porque você tem um grupo lá, né, as velhas, não diria elites, como é que eu poderia dizer? As hierarquias, uma família, um grupo, que está à frente da Federação das Indústrias e que também está à frente desse tipo de produção. Então, assim, quem está ganhando com isso é um pequeno grupo. Você vê, por exemplo, a exploração dos agricultores, você vê as pessoas que trabalham com a renda, que agregaria valor ao produto, ganhando muito pouco. Então, assim, como a gente lidar com o modelo de crescimento local com essa questão política? Você sabe que essa é sempre uma questão difícil, né? Mas
enfim, por conta também de todo o ambiente político que a gente tem vivido, muita discussão e tal. Aí eu me fiz uma pergunta meio parecida com essa. Como é que a gente inclui essas coisas todas nesse tipo de análise que eu costumo fazer e tal? Eu acho que tem alguns canais por meio dos quais a gente pode incluir, né? Se você pegar esse... Vou falar do ponto de vista formal e aí a gente vai tentando trabalhar melhor as ideias. Se você pegar, por exemplo, as equações aqui de gasto do governo e investimento, a gente consegue ver algumas coisas por onde esses canais... Quais são os canais que a gente tem de impacto. O mais evidente para mim, assim, o primeiro que você observa é o padrão de intervenção pública no que diz respeito a gastos e aquilo que as unidades subnacionais podem tributar, tá certo? Então isso tem um efeito imediato, né? Se determinado grupo político comanda o Estado e afeta o padrão de gastos para tal ou qual, né, ou estabelece regulações que não contribuem, a gente vai ver isso, principalmente padrão de gasto e tributação aqui, né? Isso é imediato, tá claro, assim, me parece trivial. Mas tem outros elementos e esses assim são mais, digamos, que tem a ver com expectativas e com processo de tomada de decisão, né? Como é que a influência desse grupo político ao qual você se referia, ele afeta, por exemplo, a decisão de investimento daqueles que não pertencem ao grupo político, né? A gente poderia imaginar num modelo como esse, que é como se a gente estivesse alterando a sensibilidade dessas variáveis aqui, né? Imagina que, de um ponto de vista mais geral, imagina que... Esquece a formalização ali. O cara toma a decisão de investimento olhando para a renda futura, não é isso? Quanto que ele vai receber de lucro e como é que ele traz isso a valor presente, né? Método da taxa interna de retorno. Se a influência política de determinado grupo político é muito significativo, de modo que ele dificulta a minha previsibilidade ou o grau de previsibilidade que eu tenho sobre essas rendas futuras, a gente poderia ler isso como se eu estivesse atribuindo um fluxo de renda futuro menor por conta da influência política, tá certo? Então, não sei exatamente o quanto vocês estão familiarizados com a nomenclatura do Keynes, da teoria geral. Isso é como se você tivesse um preço de demanda, que é, na verdade, o valor presente dos fluxos futuros de lucro, como se você tivesse um valor presente desses fluxos futuros de lucro menor, tá certo? Então, essa é um pouco a maneira como eu incorporaria a influência negativa, pelo que você aponta, da presença ou da dominância desse grupo político nas estratégias, no governo, no Estado da Paraíba, né? Isso. Então, essa seria uma maneira de observar o impacto negativo, um canal por meio do qual existiria um impacto negativo do poder político. Isso pode estar relacionado às receitas futuras, né? E no caso, por exemplo, eu não estou dizendo que é o caso do seu estado, no caso de episódios de corrupção, que são casos que a gente vê não só em qualquer estado brasileiro, né? Em qualquer município, você poderia pensar que digamos assim, a corrupção ela entra como um custo adicional no processo de formação de preço, tá certo? Então, dentro desse arcabouço kalekiano, você também poderia dizer que, ao aumentar os custos de produção através das propinas e coisas do gênero, a corrupção reduz o lucro futuro esperado, seja pelo lado das receitas, seja pelo lado dos custos de produção, diminuindo as margens de lucro das empresas que estão, de fato, interessadas em constituir uma atividade legal, adequada, né? Desenvolver suas atividades de forma normal. Então, essa seria um outro mecanismo para além do mecanismo dos gastos imediatos do governo. Essa é uma maneira pela qual eu visualizo isso aqui. É como se você estivesse
voltando para o modelo aqui, é como se você estivesse alterando esses alfa 1 e alfa 2 aqui, reduzindo o valor desses alfa 1 e alfa 2, fazendo com que a taxa de crescimento do investimento fosse menor do que aquela que poderia ser caso o grupo político não atuasse de forma, digamos, nefasta ou coisas do gênero na região. Não sei se te responde, mas essa é mais ou menos como eu visualizo, né? Só mais um detalhe que eu esqueci de falar. Na verdade, você poderia pensar também que afeta esse alfa zero aqui. Esse alfa zero, para lembrar, é o animal spirits, né? Aquela propensão, segundo Keynes, do empresariado a investir, a correr riscos. Então, se você tem uma região onde a política é muito conturbada, onde você espera que ela vai interferir efetivamente no curso dos negócios, essa motivação, esse animal spirits também poderia ser reduzido e isso afetar a taxa de investimento ou a taxa de crescimento do estoque de capital. Fiquem à vontade. Fala. Adiciona uma complexidade muito interessante na maneira de abordar o problema. Isso teria um diálogo muito criativo, muito interessante com as ditas teorias clássicas do desenvolvimento neuronal, digamos. O Peru, que é a teoria do esporte de crescimento, a teoria da base computadora e a própria ideia dos arranjos produtivos locais. Eu queria saber, perguntar se você ensaiou essa parte porque no limite o que me parece que aconteceu. Essas teorias de desenvolvimento regional foram fazendo um diálogo com a macroeconomia, e migrando para a macroeconomia, mas no nível da nação. E aí o chororô da Dempsey um pouco se justifica, porque o que ela diz é: ora, como é que nós vamos discutir o desenvolvimento, a substituição de importações, ou a superação das economias estagnadas, que nós poderíamos produzir como dependentes, subdesenvolvidas, etc., se nós ignorarmos a cidade. E é uma coisa muito interessante, por exemplo, o Peru. Ele parte da discussão de indústria motriz e chega no polo de crescimento, mas ele não toca no assunto da onde é que está o polo de crescimento do ponto de vista do prédio. Ele discute o polo de crescimento abstratamente. O Bodeville coloca isso um pouco mais no chão, mas na região. E a cidade vai sendo o centro urbano, para ficar coerente com o fato que eu disse, que a cidade é uma realidade, né? Que perde o sentido, por um lado perde o sentido, por outro não pode compreender. O centro urbano vai sendo eludido. Senão, na economia do desenvolvimento, o espaço e o centro urbano comparecem, na maioria das vezes, de uma maneira muito abstrata. Então, eu queria saber se você pensou assim, como que essa primeira, eu acho que é um menor nível de abstração, quando você fala demanda, vamos falar regime de sem dúvida. Regime de produtividade, você se aproxima de uma formação socioeconômica, espacial mais concreta, como usar o Japão lá no passado, etc. Saber assim, digamos, nesse nível, usando autores específicos, Peru, teoria da base, por aí vai, como que você vê essa aproximação? Se você conhece alguém que saia, se você mesmo saiu,
Não, então, conectado, então... Pegar do ar, por exemplo, a gente sente falta aí no modelo, por exemplo, com as conexões tanto dos desenvolvimentos, teorias de desenvolvimento clássica, em termos de causação circular cumulativa. Você conhece algum modelo de Tauborianos que tem essa noção de causação circular, se a gente consegue incorporar aí, e se esses trabalhos já tem que modelar, especificar e testar economicamente, como que a gente consegue misturar isso? E aí também tem uma coisa curiosa. Tem coisas que não entram nos esforços de modelagem, por alguns motivos. É muito curioso que ele não seja muito levado a sério nos esforços de modelagem. Eu confesso que eu não entendo por esse caminho, primeiro que eu não tenho informação para isso. Eu não sei o suficiente da perspectiva de modelagem para fazer esse estudo. Então, como eu disse ontem, depois que eu li lá no texto seguinte, que existe o lógico formal, existe o histórico estrutural e os dois têm algo a dizer, eu fiquei mais, esperei um pouco mais aliviado, apesar de que isso deve estar por aí, mas assim, pô, é bom ouvir alguém dizer isso porque é desconfortante não conseguir modelar as coisas. Saber que existe, mas não conseguir misturar. E dizer, alguma coisa vai ser debatida e depois, talvez, ali na frente, a capacidade de modelagem absorva esse debate. Bom, eu não sou tão versado eu já li algumas vezes, em alguns momentos da minha trajetória profissional, alguns autores de economia regional. Então, eu não sou assim, exatamente um cara versado na discussão de desenvolvimento regional. É uma literatura que eu acho muito interessante, mas, enfim, a vida profissional vai te levando para outros caminhos e você acaba fazendo outras coisas, priorizando e tal. Então, eu não sei exatamente, eu tenho uma intuição de que, como você bem disse, como eu reduzi o nível de abstração, eu estou descendo mesmo do nível de abstração, tentando me tornar o mais próximo de, digamos assim, de níveis intermediários de abstração, até de modo para possibilitar algumas conexões. Então, eu vejo, por exemplo, uma conexão imediata com o que você falou do urbano, na James Jacob, com isso aqui. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, vocês podem dizer assim, o cara não entendeu nada do que a James Jacob falou, então por isso que ele está achando que está vendo uma conexão. Mas eu vejo aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Bom, para dizer o mínimo, eu vejo aqui essas formas de conexão. E do ponto de vista da modelagem, o impacto do urbano, ele vem no regime de produtividade, né? A maneira como se constitui o espaço, ele afeta, nesse caso, ele faria parte desse sistema social de produção e inovação, né? As formas de constituição do espaço, de interação dos agentes, isso no espaço, isso faria parte desse lambda zero aqui do meu regime de produtividade. É assim que eu consigo conectar com essa discussão. Eu me lembro uma época, eu trabalhava no SEBRAP, em São Paulo, e a gente fazia uma pesquisa sobre região metropolitana. E a gente usou muito a pesquisa de atividade econômica de São Paulo, que é a PAEP. E a gente começou a pegar os dados de localização de empresas e de decisão de inovação. E aí, para dar uma ideia da importância do espaço, o principal... Tem um monte de teoria de localização, né? De empresa no espaço, né? Eu li algumas lá e tal. E aí, o que a gente encontra na teoria, no resultado da PAEP? Qual o principal item que determina, que influencia a decisão de constituição de uma empresa em uma determinada localidade? Chutem. Proximidade com a casa do dono. Disparado, assim. Disparado. Porque você pega o universo das pequenas empresas, então essas coisas aparecem muito, né? Então, a proximidade com a casa do dono. A gente falou, pô, parece uma piada, né? Mas não é, porque a gente estava estudando São Paulo.
E os custos de aglomeração são gigantescos, tá certo? Então, para o cara, né, os custos urbanos de São Paulo são muito altos. Elas têm muitas economias urbanas, São Paulo. Enfim, mercado de trabalho qualificado, né, uma demanda elevada. Mas também existem muitas deseconomias urbanas em São Paulo. E uma delas é, nitidamente, o deslocamento. Então, isso foi traduzido pela equipe trabalhando como uma maneira anedótica, aí sim, de relatar o impacto que as deseconomias urbanas, ou a maneira como o espaço na cidade está configurado, né, o espaço urbano está configurado, e que afeta a dinâmica de localização, e isso não é uma questão menor, porque isso afeta toda a dinâmica de distribuição das atividades produtivas no espaço, né? Então, isso tem um baita impacto sobre distribuição de renda, sobre uma série de coisas na cidade. E a gente constatou também que tinha uma estreita relação entre estratégia de inovação e a estratégia de localização das empresas, né? A conexão entre as empresas que faziam algum tipo de inovação, e aí inovação nós não estamos pensando numa coisa muito sofisticada, não, né? Um redesenho de processo, mudar a embalagem do produto, ou coisas do gênero. Isso estava muito conectado com a posição daquelas empresas na cidade, a associação, a conexão com mercados de trabalho mais qualificados, onde estão as universidades privadas na área central de São Paulo, então uma série de coisas. E aí eu vejo claramente essas economias e deseconomias urbanas aqui, tá certo? Com relação às variadas teorias de desenvolvimento regional, aí de fato eu teria que me aprofundar. Agora, com relação à causação cumulativa, a causação cumulativa está aqui, né? Onde que está a causação cumulativa? A causação cumulativa, ela está exatamente na conexão entre regime de demanda e regime de produtividade. Porque, olha, o regime de produtividade depende da taxa de crescimento. E a taxa de crescimento depende da produtividade. Então, é um processo de causação circular cumulativa, né? Ainda que isso aqui não dê, como nos modelos de causação circular cumulativa originais, não dê trajetórias divergentes sistematicamente, mas a causação circular cumulativa, por isso que você coloca a lei de Caldor-Verdun. É ela que te assegura que o princípio de causação cumulativa, circular cumulativa, está dentro desse modelo, tá? Então, eu acho que eu certamente não me fiz claro nessa parte aqui, mas ele está aqui dentro, sim, tá? Diga. Pode ser. Então, eu não sou uma pessoa que estudo muito a economia ambiental, então eu não tenho nem o cacuete da área, assim. Então, se eu falar alguma bobagem monumental, assim, vocês não fiquem muito chocados, assim. Então, realmente não é algo com que eu lido muito. Então, eu vou refletir assim de uma maneira muito livre e tentar conectar isso com essas coisas que eu falei aqui. Mas vou tentar dar uma resposta breve para eu não me enrolar e não passar muita vergonha. O fato da gente não valorar os custos ambientais, né, eu acho que isso é grave. Eu acho que a gente já passou da hora da gente ter... Já passou da hora dos governos pedirem as suas unidades de estatísticas de empreenderem esforços efetivos para isso. E darem os recursos para fazer. Tem várias metodologias. Não é perfeito. Bom, mas nada é perfeito no mundo, tá certo? Então, eu estou acima do peso, sou careca, enfim, não tem jeito, né? Então, não tem muita salvação.
Então, acho que já passou da hora. Mas o fato da gente não valorar não significa que a gente não possa especular sobre o impacto que os custos ambientais têm nas trajetórias de crescimento das localidades, né? Eu fico pensando aqui, quer dizer, eu não consigo pensar, eu também não conheço tão bem a Amazônia para pensar nesses impactos. E a imagem mais forte que me vem agora é a imagem do que ocorreu em Mariana, tá certo? Para além do dano da destruição do estoque de capital instalado, tá certo? Esse é o primeiro, esse é o mais evidente. E não estou dizendo da represa, não. Estou dizendo da infraestrutura que lá estava montada e que tinha relação com outras atividades produtivas que, se tinha alguma relação com a represa, era uma coisa, mas estavam conectadas a outras dinâmicas. Então, para além desse dano imediato do estoque, a destruição efetiva de estoque de capital, e isso vai cobrar o seu preço, tá certo? Na dinâmica produtiva e desenvolvimento daquela região, o episódio ali me parece que ele não só destrói de maneira, por um período bastante longo, aquele estoque de capital, mas ele certamente, tendo em vista a magnitude do dano, ele afeta, provavelmente de maneira muito severa, as formas de cooperação local e de organização da produção local. Então, e aí esse certamente, ou pelo menos deve ser um dos danos relevantes a se considerar. Porque você imagina o seguinte, você tem ali algumas pequenos vilarejos, cidades que estão ali e cuja a estrutura produtiva e a forma de produzir, de se organizar foi completamente desarticulada. E por serem, em geral, comunidades pobres, não vão fazer a conversão para outras formas não tradicionais e que não estão articuladas àquela cultura e aquela institucionalidade que está ali, tá certo? Ainda que uma institucionalidade informal. Então, isso certamente vai afetar o nível de atividade, né, para usar uma expressão mais vinculada à minha origem, né, o nível de atividade daquelas comunidades daquela região. E o dano pode ser muito severo. Então, eu imagino que, por exemplo, danos ambientais, se não da mesma magnitude, mas que afetam, que têm o mesmo espírito, que incidem da mesma forma na Amazônia, por exemplo, a destruição ou a desarticulação de laços comunitários, de formas de cooperação tradicionais, ainda que elas possam ser travestidas de modernidade, elas podem criar enormes dificuldades para as comunidades que habitam determinadas regiões e que não farão, pelo menos não no horizonte de uma geração, e isso não é pouca coisa, não farão a transição para formas de organização da produção mais modernas, tá certo? Então, e aí isso serve não só para, digamos, tragédias ambientais exógenas, né? Mas, sobretudo, para aquelas que são provocadas pelas políticas públicas. Então, acho que um cuidado que as políticas públicas não têm, ou pelo menos tem um cuidado moderado ou pequeno com relação a isso, é avaliar qual é o impacto, ou pelo menos fazer um balanço de qual é o impacto da destruição de formas de cooperação, e aí, para usar o meu jargão, afetam esse regime de produtividade aqui, qual é o impacto nas regiões da desarticulação dessas formas de cooperação tradicionais e que estão vinculadas a sua interação na produção ao bioma, à natureza, essas coisas, né? Então, pelo menos é dessa maneira que eu consigo fazer essa leitura. Eu não sei se eu falei alguma coisa muito absurda, mas pelo menos até onde eu conheço, né, eu conseguiria, olhando para o que eu tenho aqui de modelo explicativo na minha mente, eu consigo olhar para esse fenômeno que você está me apontando e pensar disso. Olha, a desarticulação de formas tradicionais de cooperação
ela pode ter benefícios do ponto de vista mais agregado? Até pode, né? Mas ela pode ser desastrosa para determinadas regiões e determinadas localidades. E aí é muito difícil você fazer um balanço aí, o que compensa, o que não compensa. Eu acho que é um pouco difícil. Mas eu não sou muito otimista, porque as políticas públicas nem sempre são muito bem azeitadas, né? Então, são implementadas com todos esses rigores e esses cuidados. Então, pode ser que muitas formas de desarticulação sejam mais deletérias, a despeito, eventualmente, da grandiosidade ou dos vultuosos investimentos que se aplicam em determinadas regiões. Às vezes, elas podem ser mais deletérias, os custos podem ser maiores, justamente porque não está se levando em consideração o espaço, as formas de articulação naquela comunidade. Agora, isso tudo, assim, é evidente que você tem que tentar, de alguma maneira, medir, mensurar, né? Qual é o impacto de você desarticular, por exemplo, uma comunidade de 300, 200 pessoas? Qual é o impacto para aquela região? Mesmo você tendo instalado lá um grande empreendimento industrial, de energia, qualquer coisa, né? Tem que avaliar, porque você pode sim ter impactos para fora da região, mas você pode ter impacto nulo para a região. Assim, não são poucas as evidências, e aí eu não estou nem falando do caso da região amazônica, que eu realmente não conheço, mas não são poucas as evidências de empresas que são instaladas em regiões, indústrias em geral, que são instaladas em regiões que elas têm benefício zero para determinadas localidades, seja do ponto de vista de arrecadação de impostos, seja do ponto de vista da utilização da mão de obra, seja do ponto de vista das externalidades que a presença daquela unidade industrial pode ter. Zero, e às vezes negativo. Então, assim, eu acho que isso precisa ser considerado. Quer dizer, você vai... tem casos no Nordeste de implementação de indústrias que vêm, né, por conta da guerra fiscal, que você não tem nem o sistema de manutenção e limpeza da unidade, beneficiando a contratação de pessoas para esse tipo de atividade, beneficiando a região. Na verdade, inclusive, às vezes você desloca a pouca mão de obra qualificada e que exercia atividades de maior valor adicionado para outra localidade, porque ela não consegue emprego nessa nova unidade industrial que gera mais valor adicionado, porque ela tem um gap aí de qualificação que ela não vai conseguir preencher sem a oferta de política pública para isso, e aí a região fica completamente desarticulada e pode entrar em declínio severo e coisas do gênero. Enfim, é mais ou menos por onde eu pensaria essa questão que você comentou. Então, a primeira, com relação às, digamos assim, poderíamos chamar essas regiões, já que você se referiu, de algumas regiões de enclave, né? Então, quando você tem regiões de enclave, algumas que são extremamente produtivas e o resto da região, provavelmente você vai ter uma redução da taxa de crescimento regional ali em algum momento, porque aí vou fazer um diálogo um pouco fazendo samba do crioulo doido aqui, né? Uma doideira só, né? Vou fazer um diálogo com o estruturalismo cepalino.
O que a CEPAL identifica como um problema muito relevante das economias latino-americanas? A heterogeneidade estrutural. E essa heterogeneidade estrutural, ela se manifesta por meio dos diferenciais de produtividade, né? Entre setores, entre empresas, entre regiões, né? Então, é bastante provável que a manutenção de diferenciais de produtividade muito elevados em regiões de enclave visa suas regiões contíguas, se num primeiro momento, quando você instala uma região de enclave, você pode ter uma elevação da renda per capita e da produtividade daquela região, no longo prazo, certamente o que vai acontecer é o contrário, né? Porque a região ela não tem cadeamentos, a unidade de enclave, a localidade, ela não espraia, né? Então os diferenciais de produtividade ficam muito elevados, né? Então eu fui recentemente, eu até chamei essa conversa porque eu fui recentemente na CEPAL fazer um curso e sempre me incomodou um pouco o discurso da CEPAL recentemente com relação às pequenas empresas. Eu estava com a cabeça que esses caras embarcaram no Small is Beautiful, né? E aí o cara que estava dando o curso, ele falou, não é esse o lance. O lance é o seguinte, é que no Brasil, por exemplo, e na América Latina em geral, a produtividade entre pequena empresa e grande empresa, a diferença de produtividade é monumental. Então, na verdade, não é que você não deva desenvolver a grande empresa ou qualquer coisa que o valha, mas você precisa reduzir essa diferença de produtividade. Então, não adianta você, por exemplo, fazer uma aposta, ou pelo menos essa é a leitura que eu faço, não adianta você fazer uma aposta de desenvolvimento a partir de uma região de enclave, ou de um enclave numa determinada localidade maior, porque se isso não espraiar e você não diminuir o diferencial de produtividade daquela unidade com o resto da região, no longo prazo, esse primeiro ganho de produtividade, ele vai estabilizar, você vai ter um nível de renda per capita estável e isso não vai mudar, né? A segunda pergunta, agora só para eu dar uma pista. Economia invisível, exatamente. Pô, é difícil de responder, né? Porque eu estou imaginando aqui... Não, assim, a dita economia, digamos assim, a economia informal, o IBGE mensura, né? Ele mensura a economia informal, né? Então, no PIB lá, tem um valor estimado para a economia informal. Diga. Por aí, né? Não, perfeito, a gente não consegue ver as outras coisas, não, estou de acordo, mas o que eu ia dizer é que, ainda que o IBGE, por exemplo, no caso brasileiro, faça uma estimativa da economia informal, isso evidentemente é precário, né? Está subestimado certamente, né? A pergunta que a gente tem que talvez fazer é como é que a gente teria que se debruçar sobre essas formas de organização da produção que não são visíveis, mas que estão lá, que a gente não são visíveis nas estatísticas, mas que a gente esbarra com elas caminhando na rua, né? Indo no mercado, passeando na feira, a gente vai vendo essas coisas acontecerem em outras formas. O que a gente precisa saber, e aí eu acho que tem que... em que medida existe articulação entre essas estratégias, muitas vezes, de sobrevivência individual, e que são de baixíssima produtividade, de que maneira existe articulação entre essas estratégias de produção e outras estratégias de produção, porque se não houver, assim, né... ainda que ela não apareça nas estatísticas oficiais, me parece que o desejável seria articular essas pessoas, né, que estão vinculadas a essas atividades de baixíssima produtividade em atividades com um pouco mais de produtividade, ainda que aproveitando, evidentemente, os seus conhecimentos locais, as suas formas de articulação, né? Eu acho que isso tem sido feito um pouco. Quando ela estava falando do algodão colorido, eu me lembrei um pouco, acho que no Nordeste aparece muito
as cooperativas de rendeiras, de comunidades tradicionais. É muito comum você ver isso, né? E essas iniciativas são relativamente recentes, de formar cooperativas e tudo mais. Isso me parece uma estratégia bastante razoável de você aproveitar os conhecimentos compartilhados por essas pessoas. A redução de custos é bastante significativa, a exposição de novos mercados para elas e tirá-las do isolamento, porque nesse caso a pior coisa que pode acontecer é o isolamento. Não sei se eu respondo muito bem a tua questão, mas é o que eu consigo pensar por hora a partir da tua reflexão. Estratégia de sobrevivência, né? É isso que eu lembro da terminologia da economia do trabalho. Isso coloca essa economia invisível numa posição de fragilidade muito grande. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, tipo Mariana, etc., que a gente não tem nem vocabulário para. Como é que você lida com o negócio daqui? Destrói Bento Rodrigues. Só que agora destruiu Abrônios. Em Alcobaça, na Bahia. A gente não tem vocabulário para lidar com esse negócio. Vocabulário do cotidiano das instituições. O que faz? É uma perplexidade. Só que isso porque aconteceu de uma tacada. Em 15 dias, as nossas notícias são: destruiu um povoado, destruiu uma série de cidades, matou um rio, a terceira uma bacia hidrográfica de Minas Gerais, e agora destruiu a faixa do oceano, e sabe Deus o que mais. Porque nós não sabemos o que tem lá. Nós não temos ferramentas para lidar com isso. E aí as pessoas acontecem. O governador de Minas, no qual eu votei, vai e diz na Assembleia que é preciso apressar os processos de licenciamento, dar maior agilidade e maior eficiência para as empresas lidarem com os problemas ambientais. Claro que não é esse o caminho. Para mim é claro, para ele não parece ser. Ou outras coisas estão obnubilando a visão dele. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Se a gente não enfrentar esses campos cegos, mas é difícil mesmo. A primeira reação é: não, nós estamos certos, isso aí é uma anomalia. Mas não é anomalia. Não. Chegaste a comentar que tem alguns comentários críticos em relação ao lado dos novos desenvolvimentistas que além uma taxa de câmbio como fundamental para sair da partida, da renda média dos países. Eu tenho uma série de dúvidas também que eu voltasse a comentar se realmente nesse sentido. Então, você estava falando há pouco, né? O câmbio ajuda. Eu diria isso, o câmbio ajuda. Mas me estarrece um pouco. Eu tenho várias pessoas que são conhecidas, que militam nesse grupo e tal, e sempre me deixou muito curioso por que as pessoas acham que a indústria vai a algum lugar com o câmbio. Porque é o seguinte: se a gente está pensando assim, normalmente as pessoas estão dizendo: olha, o que a gente quer desenvolver é uma indústria de alta intensidade tecnológica, média alta, uma indústria bacana, né? A gente não quer fazer, sei lá, parafuso, né? Coisas do gênero. Só que acontece o seguinte: essa indústria não compete por preço. Indústria de alta intensidade tecnológica, a concorrência não se dá via preço, se dá via diferenciação e qualidade do produto. Então, a elasticidade de preço da demanda é baixa. Então, o câmbio vai afetar muito pouco. O que ele vai fazer é impedir a concorrência de entrar.
Isso sim, dá um reforço, ajuda com os chineses. Eu, pessoalmente, morro de medo dos chineses, tá certo? Eu não sei o que esses caras estão fazendo. Eles são muito grandes, eles têm umas estratégias meio estranhas, então... e eles são muito agressivos e tal na estratégia de desenvolvimento e de interação com o resto do mundo, então eu fico meio cabreiro, assim, né? Mas, assim, eu acho que o câmbio, na melhor das hipóteses, ele limita a concorrência mais predatória. Agora, nos lançar... a taxa de câmbio a 3,50 vai nos tornar competitivo em iPad? Em celular, em tablet? Não, não vai. Não vai porque não é esse o critério de preço. Um tablet da Samsung S2 custa R$ 1.300 e o iPad novo custa R$ 2.600. E a Apple está pouco se lixando para o fato da Samsung cobrar R$ 1.300. Ela continua vendendo os iPads dela, porque o que está determinando a demanda por esse produto não é o diferencial de preço entre o iPad e o tablet da Samsung. Então, eu acho que depositar demasiada confiança no câmbio é depositar confiança, esperança numa variável que, de fato, não tem influência decisiva para tornar a indústria brasileira uma indústria de ponta. Não é, na minha opinião, não é isso. Se eu acreditar nessa ideia da elasticidade de renda, que essas são as mais importantes, então, assim, para você construir uma indústria de ponta, você tem que fazer muita coisa. Você tem que criar institucionalidade, você tem que criar infraestrutura, uma política industrial que não seja tão confusa como a nossa, que ataca tudo e não ataca nada. Então, assim, eu acho que eu entendo a posição, mas tem um outro problema que eu nem discuti aqui com vocês, é que o câmbio afeta a distribuição de renda. E se a economia brasileira for o ED-LED, o câmbio vai fazer com que a economia se deprima, porque você vai fazer com que os salários reais caiam. Então, assim, eu até fiz uma apresentação na CEP em que eu dizia que a perspectiva de médio prazo é de inflação alta e crescimento cada vez mais baixo. Se a economia brasileira for ED-LED, o câmbio tem que ir lá para o alto, mas muito mais alto do que está agora, para transformar a economia em profit-led, porque aí ele vai dar certo. Aí ele consegue empurrar a economia pelo saldo das exportações. Se você pegar o que o câmbio tem feito até agora, o câmbio tem, pelo menos, aumentado a resiliência da inflação, porque se desvalorizou, isso aí vai ter impactos para os próximos meses, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a economia continua em desaceleração, na verdade, em recessão, e recessão que está se acentuando, porque o salário real está caindo, e se ela for o ED-LED, minha hipótese é que é o ED-LED. Então, isso aí vai piorar o crescimento econômico. Mas está ajustando o balanço de pagamentos, né? O saldo comercial. Tá. Por quê? Porque, como você reduziu a renda real do brasileiro, você reduziu a demanda por importações. Então, o que está ajustando na balança comercial? As importações estão caindo vertiginosamente e as exportações continuam caindo, só que mais devagar. Então, você ajustou a balança comercial não pelo efeito preço, você ajustou pelo efeito renda real. Então, eu fico muito preocupado com essa estratégia, porque, você está dando um baita de um pau na economia por conta disso, a inflação a 10%, 9% por aí é muito alta, tá certo? É muito difícil de você ter uma estratégia de crescimento, porque o problema da inflação é que ela também distorce os preços relativos, então fica tudo meio confuso dentro do processo, né? Então, vai ser meio difícil a gente ter uma estratégia de crescimento para os próximos anos mais robusta. Mas eu acho que, assim, definitivamente, ajuda a indústria por um lado, porque limita a concorrência internacional, mas, por outro, reduz o mercado interno dessa mesma indústria, porque a renda real está caindo, e isso não nos lança numa estratégia produtiva, tecnológica mais virtuosa.
Ainda mais assim, quer dizer, isso falando só do ponto de vista macro, né? Eu costumo dizer que macroeconomista é aquele cara meio grosso, assim, que ele olha assim, acho que é mais ou menos assim. Se você começar a colocar o padrão de comércio internacional, dá uma olhada, se você tiver curiosidade, vai no site da UNCTAD e vê o padrão de comércio internacional da China com os países da América do Sul. Cara, é um negócio acachapante, porque a gente tinha superávit comercial, com um superávit grande comercial com os países da América do Sul. E por conta da entrada da China, a China está roubando o nosso mercado de produtos industriais mais sofisticado. Então, a nossa taxa de câmbio, para ser suficiente e para competir com o custo unitário real do trabalho chinês, você vai ter que desvalorizar ainda mais a taxa de câmbio. Então, a gente não vai entrar... não é só por uma questão do câmbio apenas. Você tem um concorrente nos nossos mercados tradicionais que é mais eficiente e que tem um custo unitário do trabalho mais baixo. Então, eu não sei nem como é... Assim, hoje em dia, fazer a discussão sobre a indústria sem colocar a China no centro da discussão, o centro da discussão não é o câmbio. O centro da discussão da indústria no mundo é a China. Ela é o centro. Como é que você lida com ela? Aí o jogo... E aí é complexo, porque é ruim com ela e é pior sem ela. Então, assim, a desaceleração da China nos afeta dramaticamente. Como é que a gente vai lidar? Aí eu acho que aí a porca, para usar a expressão popular, né, torce o rabo, né? Diga. Também afeta, estava lendo sobre o grau de financiarização da dívida pública brasileira. Boa parte dele está atrelada à inflação, e não mais à taxa Selic. Por exemplo, já o câmbio subindo afeta a inflação e afeta justamente componentes de dívida pública e a rolagem dela fica mais cara. Está lendo, por exemplo, um pessoal mais liberal, está falando sobre a tese, eles mesmos comentando sobre a dominância fiscal, que é a capacidade política monetária domar a taxa de juros e só vai impactar na rolagem da dívida pública, ficando mais difícil. Está um cenário realmente... Então, só um detalhe, esse negócio do câmbio e a relação do câmbio com a dívida, hoje, o câmbio, falando da dívida como um todo, o câmbio nos favorece. Por quê? Porque nós temos mais ativos em moeda estrangeira do que passivos, tá certo? Então, nós temos um caminhão de reservas internacionais que é maior do que o nosso passivo. Então, a desvalorização cambial, ela afeta positivamente os nossos ativos externos, né, quando convertidos em reais. Então, ele reduz a relação dívida líquida sobre PIB, né? Ainda que você tenha um repasse do câmbio para a inflação, tá? Mas isso é muito diferente de quando você tinha os passivos atrelados à variação cambial. Porque aí o repasse é direto. Você tem 30% de desvalorização cambial e 40% da dívida atrelada a essa desvalorização cambial, o teu passivo vai crescer muito por conta da desvalorização. No caso, agora, ainda não é assim, porque você tem um ativo muito robusto em moeda estrangeira, então a relação dívida líquida, não é a bruta, dívida líquida sobre PIB fica melhor quando a desvalorização acontece. Isso é assim desde, acho que, 2006, 2007, a gente já está mais ou menos nessa situação, né? Então, é um pouco diferente a gestão, aí fazendo jus ao pessoal do Tesouro, a gestão do Tesouro Nacional da Dívida Pública foi muito eficiente em perceber que as oscilações cambiais, nos últimos anos pelo menos, né, elas fazem muito mal a gente e trocaram a composição da dívida e a acumulação de reservas, a despeito de ser cara do ponto de vista fiscal, né, porque a gente emite título de dívida a 14 e contrata um ativo que rende meio no ano, né? Então, é cara do ponto de vista fiscal, mas ela nos protege de algumas coisas. Bom, gente, obrigado. Tem que terminar porque o pessoal tem que comer também, né? O pessoal que está trabalhando aí, está todo mundo com fome. Mas 2h30, então, voltamos, tá? Obrigado.